Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre a integração por partes, que é uma técnica de integração que ela transforma o integral que você já tem em uma outra integral mais fácil de se resolver. Pelo menos é essa a intenção. Bom, da regra do produto para derivadas, a gente sabe que a derivada com relação a x do produto de duas funções f e g pode ser escrita como f vezes a derivada de g mais g vezes a derivada de f. Se eu reorganizar um pouco essa expressão, passando g f' para o outro lado e invertendo a equação, eu obtenho que f vezes g' é igual a derivada com relação a x de fg menos g vezes a derivada de f'. E se eu integrar ambos os membros dessa equação, eu obtenho a seguinte expressão. Então, nota que essa integral aqui ela é resolvível. Por quê? É a integral da derivada de uma função. E a gente sabe que quando eu integro a derivada de uma função, eu volto para a própria função, diferente no máximo por uma constante. E eu não preciso me preocupar em acrescentar a constante nessa integral indefinida agora. Por quê? Porque, como eu falei, a integral original que eu tinha, que será essa do primeiro membro, ela se transformará nessa outra integral aqui. E a constante ela vai surgir nessa. Então, não preciso me preocupar em acrescentar uma constante aqui agora. Então, essa é a fórmula, essa é a expressão da integração por partes. Você tem uma integral e você transforma numa outra integral. Eu posso ainda reescrever essa expressão de uma maneira mais conveniente. Se eu fizer f de x igual a u, para facilitar a escrita, então f' será du. E se eu fizer g de x igual a v, então g' de x será dv. Ou seja, a nossa integração por partes, a f, u, a g' dv, aqui fg, então o v, e aqui era g, f' vira v du. Então, essa é a nossa expressão da integração por partes. Integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. A gente vai resolver alguns exemplos e você vai ver que vai precisar, dentro da integral original, escolher um termo para ser u e o outro termo para ser dv. E a expectativa de quando você faz essa escolha é que essa integral inicial, que era tecnicamente complicada de resolver, ela se torne uma integral mais simples de resolver aqui em VDU. Bom, pessoal, como a gente sabe, o objetivo da integração por partes é transformar a nossa integral original em uma integral mais simples de resolver. E para isso, usando a fórmula da integral por partes que está aqui, você vai ter que olhar para a integral original e escolher alguém para ser o u e escolher alguém para ser o dv. Quando você escolher o u, você vai precisar derivar para achar o du, que aparece na fórmula. E quando você escolher o dv, você vai precisar integrar para achar o v, que aparece na fórmula também. Então, dito isso, já orienta um pouco quem você deve escolher para ser o u e quem você deve escolher para ser o dv. Como você vai precisar derivar o u, é bom que você olhe para cá e escolha algo fácil de derivar. Como você vai precisar integrar o dv, é bom que você escolha algo fácil de integrar. Por exemplo, não é conveniente para ser dv você escolher o ln de x, porque o ln de x não é fácil de ser integrado. Então, como é que eu vou fazer essas escolhas? Eu vou escolher o u como sendo o ln de x, porque é fácil de derivar para achar o du. E o dv, eu vou escolher o que sobrou, que foi x dx. Né? Lembrando que o dx sempre vai para o dv. Bom, feito isso, então derivando o u para achar o du,
Eu sei que a derivada do ln de x é 1 sobre x dx. Agora, já que eu tenho que dv é x dx, então para achar o v, o que é que eu faço? Eu integro. Então a integral de dv é igual à integral de x dx. A integral de dv é o próprio v. E a integral de x é, aplicando a regrinha básica, x ao quadrado sobre 2. Pronto, agora encontrado du e encontrado v, você vem para a fórmula da integração por partes, que é integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. E faz as substituições. Então fica integral de x ln de x dx, né, que é a nossa integral original que eu estou procurando, é igual a u, ó, quem é o ln de x, vezes o v, quem é o v? X ao quadrado sobre 2. Aí menos integral de v, x ao quadrado sobre 2, vezes du, quem é du? 1 sobre x dx. Então a nossa integral vai ser igual, juntando aqui os dois, né? Vai ficar x ao quadrado ln de x sobre 2, menos essa constante aqui, ó, 1 meio, eu posso tirar da integral. E o x ao quadrado eu posso simplificar com o x aqui, não é isso? Fica só x dx. Nota que a nossa integral, que a priori era essa, se tornou essa aqui, que é bem mais fácil de resolver do que a nossa integral original. Então esse é o propósito da integração por partes. Só que eu preciso resolver essa integral para finalizar o problema. Então isso é igual a x ao quadrado ln de x sobre 2 menos 1 meio. Aqui é a integral de x. X ao quadrado sobre 2. Então eu posso simplificar aqui um pouco mais, né? Isso vai ser igual a x ao quadrado ln de x sobre 2 menos, ó, 1 vezes x ao quadrado sobre 2 vezes 2, 4. Finalizei, mais constante. Bom, pessoal, algumas vezes quando vocês escolherem o u e o dv, dependendo da escolha que você faça, a outra integral que você vai obter, ela se torna mais complicada do que a integral original. O que isso significa? Que você não fez uma boa escolha. Mas não tem problema, você vai lá, tenta de novo, muda suas escolhas. É meio que um jogo de tentativas até você conseguir visualizar qual é a melhor escolha. Por exemplo, eu já estou vendo aqui que se eu escolhesse o dv para ser o x e o u para ser o cosseno, quando eu derivo o cosseno, eu obtenho uma nova função trigonométrica. Então, o du seria uma outra função trigonométrica. E o dv, quando eu integrar o x, ele vira x ao quadrado. Então, lá na minha segunda integral, vai aparecer um x ao quadrado acompanhado de uma função trigonométrica. Ou seja, seria uma escolha em que tornaria a segunda integral pior do que a original. Então, eu arrisco que uma boa escolha para o u aqui seria o x, e uma boa escolha para o dv seria cosseno de x dx. Então, vamos proceder com essas escolhas. Se não for uma escolha conveniente, a gente volta e faz outras. Então, já que eu tenho o u, preciso do du, derivando aqui, derivada do u, du, a derivada do x, dx apenas. Agora, para obter o v, eu vou integrar. Né? Então, fazendo um pouco direto, v vai ser igual a integral do cosseno de x dx. Então, v vai ser igual a integral do cosseno, a gente sabe que é o seno de x. Pronto, já encontrei o que eu preciso. Agora vamos para a integral. Então, eu sei que integral de u dv, né, a formulazinha, é uv menos integral de
V du. Então, isso implica que a integral de u dv é a nossa integral original, né? X cosseno de x dx é igual a u vezes v. Quem é o? X vezes o v, que é seno de x. Então, fica x seno de x menos integral de v du. Quem é o v? Seno de x vezes o du, que no caso é o próprio dx. Então, isso implica que a nossa integral x cosseno de x dx é igual x seno x repete, menos que a integral do seno, pessoal, é menos o cosseno de x. Então, posso simplificar aqui, ó. Então, isso vai ser igual a x seno de x, menos com menos é mais, então fica mais cosseno de x mais a constante.